Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Na videoaula de hoje, continuarei analisando As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo, obra indicada para o primeiro exame de qualificação da UERJ 2025. Se você gosta do canal, inscreva-se, curta e compartilhe. A videoaula de hoje é sobre 3 crônicas. A primeira delas, Homens. Nesta crônica bem-humorada, o narrador conta sobre a criação do mundo e diz que Deus estava sem problemas de verba, nem com oposição para ficar dizendo projetos faraônicos, e ele decide criar o mundo da seguinte forma: ele criou diversas criaturas, criou o céu, estrelas, a terra, mas que faltava vida. Então Deus criou amebas, insetos, répteis, baratas, formigas, mamute, dinossauros, baleia, mas a sua obra-prima foi a mulher. Quando ele cria a mulher, o narrador diz assim: e criou a mulher, e viu que era boa, e determinou que ela reinaria sobre a sua criação, pois era a sua obra mais bem acabada. E, infelizmente, o diabo andou mexendo na lata de lixo de Deus e, com o que sobrou da mulher, criou o homem. E desta forma, o narrador arruma um pretexto para falar sobre a história de Teixeira e Lalinha. Ele diz o seguinte: e é por isso que, alguns milhões de anos depois da criação do mundo, Lalinha e Teixeira estão sentados no bar, o Teixeira com as mãos da Lalinha entre as suas, olhando fundo nos seus olhos, tremendo o romance, e de repente, Lalinha puxa as mãos violentamente. Seu grandíssimo... Que isso, Lalinha? Agora eu saquei tudo. Foi ele que instruiu você. É o seguinte, a Lalinha começou a desconfiar que o Teixeira estava fazendo muitos agrados. O Teixeira sabia qual era o perfume preferido dela. O Teixeira sabia que ela adorava o disco do Ivan Lins. O Teixeira fazia todas as vontades da Lalinha, instruído pelo Vinícius, que era o seu ex-marido, que desta forma estimularia o namoro para que ele não precisasse mais pagar a pensão. É uma crônica bem-humorada sobre uma situação de vida, começando com a criação do mundo. Segunda crônica de hoje chama-se O Verdadeiro Você. E diz o seguinte, que um homem só se conhece em 2 situações, quando está sob ameaça de uma arma ou quando quer conquistar uma mulher. Mas ainda há uma terceira situação, é quando ele admira os vitrais, né? O vitral da Catedral de Chartres. Essa catedral fica em Notre-Dame, na França. Mas ele quer falar sobre essas 2 situações, sob ameaça de uma arma ou quando quer conquistar uma mulher. Ele diz, você pode argumentar que ambas são situações de descontrole emocional. O descontrolado aí, o descontrole é o próprio homem. Ele conta, né, tudo que o homem faz quando quer conquistar uma mulher. Que ele mente, que ele disfarça, que ele fica escondido, olhando a mulher passar. Né? Ele fala dos falsos encontros casuais, dos falsos telefonemas errados, das bobagens que o homem diz quando quer conquistar uma mulher, as mentiras. Ele, inclusive, diz que é meio primo do cantor Júlio Iglesias. E ele vai dizendo desta forma que o homem é um adolescente, que um homem é aquele adolescente e isto que ele é agora é um disfarce, que agora ele é o imbecil essencial, em recesso provisório. Só o vexame é autêntico no homem. Então é mais uma crônica que fala sobre as mentiras que os homens contam para conquistar as mulheres. E a terceira e última crônica da aula de hoje é cultura. Esta crônica é uma anedota, é muito engraçada. É um casal. O rapaz, ele usa uma linguagem profundamente poética, exageradamente poética, quando ele está conversando com a moça. E a moça, ao contrário, usa uma linguagem muito coloquial, muito popular e cheia de gírias. Ele diz, por exemplo, o seguinte: o teu sorriso é como o primeiro suave susto de Julieta, quando das sombras perfumadas do jardim, sob a janela insone, Romeu deu voz ao sublime bardo, e a própria noite aguçou seus ouvidos. E ela disse, corta essa. Então, toda vez que ele fala algumas poesias, né, que ele recita alguma poesia, que ele usa a linguagem poética, ela sempre faz um comentário numa linguagem bem cheia de oralidade, é uma linguagem bem informal, uma variante linguística bem diferente da dele. Ela diz, por exemplo, como é
que é. Ela diz, tô sabendo. Ela diz, escuta aqui. Enfim, ela vai numa linguagem bem descolada. Então, a moça usa uma linguagem bem descolada, ao passo que o rapaz usa uma linguagem bem formal, exageradamente poética. E, na verdade, o interesse dele era fazer poesia. Ele vai falando numa linguagem cheia de metáforas, toda cheia de sentido figurado, e ela não entende muito. Ela está a fim de namorar e ele está a fim de poetar. Esta foi a videoaula de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!